Quantos quilos você vai perder por semana com a dieta low carb? Essa é uma dúvida muito comum que aparece nas minhas transmissões, nas minhas redes sociais e até mesmo no meu consultório. As pessoas querem ter uma ideia, mais ou menos, de quanto que elas vão perder com essa dieta. Esse tema é um tema muito legal e se você acha que ele é interessante, lembra de deixar o seu joinha, deixe o seu like, o seu coraçãozinho e compartilhe a live na rede social que você estiver vendo, tá? Se for no Facebook, no Instagram, no YouTube, compartilhe ela com seus amigos, compartilhe ela nos seus grupos para que mais pessoas sejam informadas sobre essa dieta maravilhosa. E é importante também você se inscrever no nosso canal, né? Segue aí o nosso Instagram, se inscreve no YouTube ou curte a nossa página do Facebook. Independente aonde você estiver assistindo, se inscreva, porque todos os dias nós temos dicas novas, vídeos novos para você poder emagrecer de uma forma rápida e permanente. Vamos então para o nosso tema do vídeo de hoje: quantos quilos você vai perder por semana na dieta low carb? A dieta low carb ela é uma dieta muito famosa pelas pessoas perderem peso de uma forma rápida, né, comparado a uma dieta de restrição calórica, essa dieta de passar fome de 3 em 3 horas, a dieta low carb traz um resultado muito mais rápido, né? Então, a primeira coisa que você tem que saber é que na primeira semana da dieta, você já começa a perder peso. A dieta low carb não demora um mês para fazer efeito, não demora 4 semanas, 3 semanas. Na primeira semana, você fazendo a dieta direitinho, você já vai começar a perder peso ou cintura, desde a primeira semana. E a low carb tem uma característica muito legal também, que na primeira semana é a semana que você perde mais peso. Isso mesmo. E por que isso acontece? Porque na primeira semana a pessoa perde mais líquido, e o líquido ele sai muito mais rápido do que a gordura é queimada. Então a dieta low carb ela tem um efeito naturalmente diurético. Ela tira o excesso do líquido do couro. Então, se você está com retenção de líquido, se você está com excesso de peso e uma boa parte é líquido, na primeira semana você vai perder bastante peso. E é importante que você não tenha como referência a perda de peso que você teve na primeira semana. Então, às vezes a pessoa em uma semana ela perde, vamos dizer, 2 quilos, 4 quilos, 6 quilos, mas às vezes depois, nas outras semanas, ela vai perder 1 quilo, meio quilo, 1,5 quilo. Então varia, né? O que influencia na perda de peso semanal? Então, assim, a primeira semana, como eu já disse, não é referência. A primeira semana você vai ter mais perda de líquido, certo? Então, essa primeira semana você não pode ter como referência para as outras semanas. A segunda semana, não é em todas as pessoas, mas em algumas pessoas acontece uma coisa interessante, porque às vezes a pessoa perde muito peso na primeira semana e na segunda semana ela não perde quase nada. Por quê? Porque às vezes ela perdeu tanto líquido na primeira semana que na segunda semana o corpo está se reequilibrando ainda com a quantidade de líquidos ideal para ele. Então às vezes a pessoa na segunda semana ela não perde peso nenhum, ou ela perde bem pouco comparado à da primeira semana. Ou ela chega até a ganhar um pouquinho de peso, né? Ou porque ela perdeu, vamos dizer, digamos que a pessoa perdeu 2, 3 quilos na primeira semana. E na segunda, às vezes, ela ganha 200 gramas. Por quê? Porque ela é um pouco do líquido, que saiu, às vezes, muito, muito mais do que era para sair. Então, o corpo começa a se reequilibrar para a segunda semana. Então, tenha isso em mente. A primeira e a segunda semana, elas não são referência, certo? A primeira semana, normalmente, você perde mais. E a segunda semana, normalmente, é um ponto de equilíbrio da primeira semana para poder, porque você perdeu muito líquido, ela está ali equilibrando. Dali para frente, a partir da terceira semana, aí sim, você vai estar queimando gordura. E aí você vai manter mais ou menos uma constância de perda de peso. Então, qual seria essa constância? Então, isso vai depender de 3 fatores. O primeiro fator é o quanto de peso que você tem que perder. E esse fator é o que influencia mais de todos. Então, uma pessoa que tenha 140 quilos e 1,60 m, ela vai perder muito mais peso por semana do que uma pessoa que tem 80 quilos e 1,60 m. Não tem como comparar.
Porque a pessoa tem muito mais gordura para perder, ela perde mais rápido. Quando essa pessoa de 140 quilos chegar a 80 quilos, aí ela vai manter mais ou menos a mesma quantidade de perda de peso daquela que já começou a dieta quando tinha 80 quilos. Então esse fator é um fator muito importante e ele já deixa uma dica para você. Não compare o seu emagrecimento com o emagrecimento dos outros. Por quê? Porque podem ter pessoas que estão perdendo mais peso que você, mas porque elas estão muito mais pesadas, né? Então você não quer comparar o seu emagrecimento, você que tem 80 e quer chegar a 70, com uma pessoa que tem 140, né? Ninguém vai engordar até 140 só para poder perder peso mais rápido, ter números maiores para dizer para as pessoas. As pessoas querem ficar saudáveis e ficar bonitas. Então é importante esse ponto. Não compare o seu emagrecimento com o das outras pessoas. Tenha sempre como princípio que o importante é que toda semana você perca peso ou cintura. Então é isso que é o importante, certo? Então vamos fazer um padrão mais ou menos. Então, quando você vai definir sua meta de peso, não, então eu vou definir minha meta de peso, né? Para definir uma meta, a gente sempre tem que colocar um prazo. Daqui a 6 meses, vamos dizer assim, eu quero estar pesando tantos quilos. Então, isso aí dá para a gente ter mais ou menos uma previsão. Porque mesmo a pessoa que tenha 140 quilos, quando ela chegar a 80 quilos, ela vai perder peso mais ou menos na mesma velocidade do que a pessoa que começou a 80. Então, ela vai ter a mesma base, mais ou menos, de perda de peso semanal para poder definir a sua meta, o seu objetivo. Então, por exemplo, vamos fazer um exemplo. Digamos que você bote aí 4 quilos por mês. Olha que tem pessoas que vão perder 4 quilos na primeira semana. Só que lá na frente, pode ser que ela passe a perder 2 quilos por mês, quando ela estiver próxima do peso ideal dela. Então equilibra essa perda de peso maior que ela teve no começo, fica equilibrada com a perda de peso menor que ela teve no final. E no meio, ela mantém mais ou menos essa média de 3 a 4 quilos. Vamos botar assim, de 3 a 5 quilos, 4 quilos é a média da perda de peso mensal, o que daria mais ou menos 1 quilo por semana, certo? Então você pode fazer a conta do seu emagrecimento perdendo mais ou menos 1 quilo por semana, mesmo que você perca 3 quilos no começo da primeira semana, lá quando você estiver próximo do seu peso ideal, às vezes você vai estar perdendo 500 gramas por semana, porque é assim mesmo. Quanto mais distante você está do seu peso ideal, mais peso você perde por semana. Quanto mais próximo você está, menos peso você perde, porque o seu organismo ele já vai criando uma certa resistência e também porque você já não precisa perder tanto peso, então o corpo já não queima gordura com tanta velocidade. Então, coisas que influenciam na perda de peso semanal. A primeira, eu já falei, quantidade de peso que a pessoa tem para perder. Segunda coisa é o metabolismo da pessoa. Cada ser humano tem o seu metabolismo. Por padrão, normalmente o metabolismo do homem é mais rápido que o da mulher. Então, daminhas, não comparem o emagrecimento de vocês com seus namorados, com seus maridos, certo? Não adianta comparar. A maioria deles vai perder peso mais rápido do que vocês, porque eles são homens e é biológico. A biologia fez o corpo do homem para não ter tanta gordura. O corpo da mulher, ele biologicamente, ele tem uma afinidade com a gordura. Por quê? Porque o corpo da mulher foi feito para dar a luz, né? Foi feito para dar a continuidade da espécie. Então, se uma mulher grávida ficar passando fome, vamos dizer assim, ou uma mulher amamentando, ficar passando fome, ela tem que ter reserva de gordura para poder continuar a espécie, né? Você vê aqueles países lá da África em que as pessoas não comem quase nada, as mulheres são raquíticas, mas elas têm filhos, elas engravidam, elas têm filhos e elas amamentam seus filhos, porque fica ali alguma gordura ainda que faz. Claro que aquelas pessoas também estão perdendo massa magra também nessa condição, mas a biologia fez o corpo da mulher para dar continuidade. O que garante a continuidade da espécie humana é o corpo da mulher. E nisso, uma das coisas que ele tem de diferente, tem muitas coisas, é essa questão da gordura. Ele tem mais afinidade com a gordura, ele tem uma dificuldade maior para perder a gordura, porque é o que pode manter a continuidade da espécie no caso de um colapso, vamos dizer assim, na humanidade. Então, beleza? Então, eu falei duas coisas que influenciam na perda de peso semanal da pessoa: a quantidade de peso que ela tem que perder,
o metabolismo da pessoa, e a terceira, que é uma coisa que a pessoa pode influenciar, que é o grau de adesão à dieta. Tem pessoas que aderem à dieta a 100%, vamos dizer assim, 10% das pessoas. O que seria aderir à dieta 100%? Seria você fazer a dieta toda certinha até chegar no seu peso ideal. Gente, isso é legal, isso é lindo, mas nem todas as pessoas conseguem. E também não condeno as pessoas que não conseguem, porque ninguém é perfeito, né? Ninguém é de ferro, vamos dizer assim. Pode ser que um momento ou outro você dê uma escorregada, às vezes até sem saber, e só fique sabendo depois que você acabou saindo da dieta. Então, se a pessoa conseguir manter a dieta de 90% a 80%, ela vai conseguir ter mais ou menos essa perda de 3 a 4 quilos por mês, certo? Podendo perder mais no início e podendo perder menos no final. Uma coisa equilibra a outra. Então você pode colocar um objetivo dentro desse parâmetro. Vamos dizer que você tenha que perder 20 quilos. 20 quilos você perderia em 6 meses, no máximo, vamos dizer assim. 6 meses você perde 20 quilos. Pode perder em 4 meses. Depende do seu grau de adesão à dieta e do seu metabolismo. Se você tiver que perder 30 quilos, então você aumenta, já vai para uns 8 meses, mas pode perder em 6 meses. Então você pode colocar semanalmente 1 quilo, botando aí uma média de 3 a 4 quilos por mês para você definir sua meta, para você definir o seu objetivo de emagrecimento. Certo? Então essa é a resposta do tema de hoje. Quanto peso você vai perder por semana? Isso vai variar de acordo com a quantidade de peso que você vai ter que perder, com seu metabolismo, com seu grau de adesão à dieta. A média é 1 quilo por mês, sendo que você vai perder mais 1 quilo por semana, sendo que você vai perder mais peso por semana no início da dieta e talvez perca menos peso por semana no final da dieta. Certo? Então, 1 quilo por semana você pode manter como média para você emagrecer com a dieta low carb. E para você conhecer melhor essa dieta, poder ter esse emagrecimento constante, esse emagrecimento que é contínuo e traz benefícios à sua saúde, você pode marcar sua consulta pelo WhatsApp 021 99727 7041. 021 99 727 7041. Nutricionista, é só falar comigo.